Você percebeu que assim que o Joel ouve a voz da Ellie, ele tenta se levantar, mas não consegue? E que essa cena da Ellie indo até ele faz um paralelo com essa outra cena da primeira temporada? Tudo isso e muito mais vamos comentar agora em 40 detalhes do segundo episódio. Então, vamos nessa! Vai na paz, irmão, fica com Deus. Eu sei que um dia eu vou te encontrar. Fala pessoal, eu sou o Pedro e o que vocês acharam desse segundo episódio? Eu confesso que adorei, gostei muito, mudou muito quando comparado ao jogo, mas as mudanças, cara, eu achei muito bem-vindas e assim, tá no meu react. Cara, eu fiquei devastado. O pós-episódio ali é um soco no estômago, eu demorei um pouquinho pra me recuperar e tô processando ainda, porque ver aquilo de novo foi difícil. Bom, o episódio foi dirigido por Mark Mylod, que também trabalhou em Succession, se chama Through the Valley, ou Através do Vale aqui em português, e tá atualmente com nota 9.5 no IMDb, a nota mais alta para um episódio da série. Mas será que esse foi o melhor episódio da série? Eu ainda tô digerindo, tô pensando, porque eu gosto muito do quinto e oitavo episódio da primeira temporada, mas é um fato, esse aqui foi acima da média. O título Through the Valley é uma referência à música que a Naughty Dog usou para divulgar o segundo jogo, onde vimos a Ellie ali cantando Through the Valley. Após a morte do Joel, também toca Through the Valley aqui no episódio, sendo também o cover da Ashley Johnson. Ela que é Ellie nos jogos, mas que aqui foi a mãe da Ellie que apareceu no 9º episódio da primeira temporada. A abertura não muda nada de um episódio para outro, mas muda da primeira para a segunda temporada. Aqui a abertura é um pouco mais fria, enquanto a primeira é um pouco mais saturada. E quando vimos o Joel e a Ellie, aqui na segunda temporada, a Ellie tá bem maior, até pra referenciar que ela cresceu. Mas eu fiquei pensando, será que com a morte do Joel, o Joel vai sair da abertura e a partir do próximo episódio vai ser só a Ellie? Ou até quem sabe vai ser a Ellie e a Abby, já que a partir de agora a série vai ser sobre as duas? Assim, eu acho difícil, porque a abertura não mudou em nenhum momento, mas eu acho que seria bem interessante se fosse que nem House of the Dragon. Tipo, acontecesse algo muito importante na história, aí, bum, mudaria na abertura do próximo episódio. Seria interessante. Acho que vai acontecer? Não acho, mas eu gostaria de ver. O episódio abre com a Abby no hospital pouco tempo após o Joel entrar e fazer a chacina para salvar a Ellie. Essa cena também tem no jogo, mas lá não chega a ser um pesadelo como aqui na série, e sim de fato é um flashback. Esse flashback acontece após outros 2 flashbacks muito importantes envolvendo a Abby, que não vimos ainda na série. Eu acho que a gente vai ver aqui na série porque, pô, são flashbacks importantes, até pra gente simpatizar com a Abby, conhecer ela, desenvolver mais a Abby, sabe? Então eu não acho que vão cortar. Agora, se os flashbacks vão acontecer na segunda ou na terceira temporada, aí vamos ver. Mas o ponto interessante é a conversa entre as Abbys. A Abby mais nova fala: eu não conheço você. Isso porque a Abby agora, a Abby mais velha, é uma pessoa totalmente diferente. Ela foi consumida pela vingança, consumida pelo trauma, pela raiva e virou uma outra pessoa completamente diferente, o que resultou nas suas atitudes. Agora que vimos a Abby no presente, como deu pra ver, ela não ficou fortona, bodybuilder, como a Abby do jogo. Os produtores já explicaram, mas ressaltando, quando eles estavam procurando uma atriz para ser a Abby, eles sempre priorizavam a atuação, até pela carga emocional da personagem e tudo que acontece com ela. Eles falaram que não conseguiram achar uma atriz fortona que conseguisse entregar ao mesmo tempo uma atuação tão boa como a da Caitlin Dever. A prova foi o monólogo dela antes de matar o Joel. Aquela cena foi espetacular. Então, ao escolher a Caitlin, eles adaptaram a personagem. E vendo a entrega da Caitlin aqui, ao meu ver, a mudança valeu a pena. Aliás, nessa terça-feira vai sair o vídeo de curiosidades só sobre a Caitlin Dever. Então, pô, deixa um like no vídeo que me ajuda demais e se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho pra você não poder perder. E também pra ajudar o canal a bater a marca de 300 mil inscritos. E se você estiver vendo esse vídeo depois da terça-feira, dá uma olhada aqui no canal que o vídeo já saiu. Entre os 4 amigos da Abby, tem 2 ali que chamam a atenção: o Manny e a Nora. O Manny é interpretado pelo Danny Ramirez, que fez Top Gun e agora é o Falcão lá da Marvel. Enquanto a Nora é interpretada pela Tati Gabrielle, que fez Uncharted, fez You e também vai estar no próximo jogo da Naughty Dog, o Intergalactic. É por isso que aqui ela aparece com o cabelo raspado, que é o mesmo visual que ela vai ter no jogo. Nessa cena, a Abby tá usando a mesma camisa que ela usa nessa parte do jogo. E depois, quando o Manny acorda, ele fala isso aí. Não parecia tão grande no escuro. That's what she said. Ainda nesse começo, tem um lance envolvendo a Mel que ficou meio ambíguo.
O jogo revela logo no começo, mas a série não. Aí eu não sei se eles vão mudar ou se vão revelar nos próximos episódios. Então, por via das dúvidas, mesmo sendo algo bobinho, fica o aviso de spoiler se você não jogou até esse minuto aqui, combinado? Nessa parte do jogo é revelado que o Owen engravidou a Mel. Mel e Owen estão juntos, o Owen meteu dentro só no Pedro Futebol Clube e a Mel tá grávida. Ela, inclusive, até parece ali com uma barriguinha, né? O bebê tá crescendo. Mas aqui não. Aqui não falaram que ela tá grávida, ela não tá com a barriga de grávida, então não dá pra saber. Tipo, ela pode estar grávida, mas tá no começo ainda e por isso não tem um barrigão. Ou eles mudaram e aqui na série ela não vai estar grávida do Owen. Vamos ver os próximos episódios. Antes de vermos a Ellie, vimos o violão que o Joel deu pra ela. E como ela confirma logo depois, ela e o Joel se entenderam. Ou seja, essa cena da sacada já aconteceu aqui na série. Assim como no jogo, a série não mostrou os acontecimentos em ordem cronológica. Ou seja, a cena aconteceu, mas ainda a gente não viu. E tem que ser assim. No jogo, essa cena é a penúltima cena do jogo. A gente só vai saber o que acontece lá no final. E eu espero que a série seja a mesma coisa. Beleza, gravaram agora pra, né, aproveitar a diária do Pedro Pascal, mas guarda essa cena e só usa na última temporada, na penúltima cena do último episódio, que aí sim, ó, vai tá chuchu, beleza? Aproveitando que voltamos pro quarto da Ellie, no primeiro episódio vimos que ela tem um disco do The White Stripes. Essa cena do Jesse com a Ellie é justamente o começo do segundo jogo. A história no presente acontece a partir desse momento. E o diálogo dos dois, cara, é igualzinho no jogo e na série. E eu, como fanboy, eu gostei. Mesmo a Ellie sendo meio babaca com Jesse a troco de nada, pelo menos aqui ela tá menos chata do que no primeiro episódio, ela menciona que vai procurar o Joel para patrulhar, para fazer uma coisa de pai e filha. Ou seja, essa foi a primeira vez aqui na série que a Ellie se referia ao Joel como seu pai. Pena que ela não falou isso pra ele e o Joel nunca vai saber. Quando o Tommy tá dando instruções ali pro pessoal, ele menciona um cara que atirou na própria perna, até fazendo um foreshadow do que a Abby faria com o Joel um pouco mais à frente. E o Tommy acertou, porque justamente naquele dia aconteceu a mega invasão dos infectados além Jackson. Essa parte não tem no jogo e foi uma adição totalmente nova aqui pra série. E, sinceramente, eu gostei. Até me antecipando, a gente vê que pra tentar impedir que os infectados invadem Jackson, eles se viram. Tem que improvisar, tacar barril, explosão, isso, aquilo, mas meio que não adianta. E, cara, vendo a cena, eu só fiquei pensando, imagina se no mundo de The Last of Us tivesse a Lura. Aí todo mundo poderia aprender tecnologia, poderia aprender a programar e poderia criar robôs que matariam os infectados assim, ó, pum, instantaneamente. Até poderia criar armadilhas pra botar ali em volta do muro, os infectados iam chegar e bum, iam morrer instantaneamente. Cara, seria muito mais fácil. Imagina um robô com chat GPT de lança-chamas matando um baiacu. Maluco, seria foda. Pena que, né, no mundo de The Last of Us não tem a Lura e o Tommy, coitado, quase morreu. O lado bom é que no nosso mundo tem a Lura. A Lura, que é simplesmente a maior escola de tecnologia do Brasil, onde você aprende a programar, aprende a dominar a IA, aprende a editar fotos, vídeos, ciência de dados e muito mais. E melhor, com apenas uma matrícula, você tem acesso a todos os cursos e todas as escolas dentro da Lura, com todos te dando o certificado de conclusão. Eu tava brincando do robô ChatGPT, mas sério, se você aprender a usar o ChatGPT, a IA, no seu dia a dia, mesmo que para te ajudar a fazer tarefas básicas, velho, você vai perceber que o seu processo de trabalho vai te ajudar muito, até de estudo. A IA te ajuda sim a estudar. E o lado bom é que na Lura você aprende tudo isso. Você aprende a como dominar a IA e usar a IA ao seu favor. Para ficar ainda melhor, com o cupom GOODNERD, você ganha 15% de desconto na Lura. E é bem simples, é só escanear o QR Code ou clicar aqui no primeiro link da descrição para se matricular e começar a estudar hoje mesmo. Já aproveita que tá agora no feriado, tá tranquilo, começa a estudar e já se prepara antes que venha o terceiro episódio. Voltando, vimos Seth se desculpando com a Ellie após ele ser babaca na noite anterior, até dando pra ela um sanduba. A mesma coisa acontece lá no jogo, mas a série acabou cortando um detalhe. Que é isso aí? Preconceito Ixas.
O cheiro é bom. Abby sai sozinha pra procurar o Joel, e essas duas pessoas que ela vê no binóculos são justamente Joel e Dina. Dá pra saber que são eles pelo casaco ali um pouco mais bege que a Dina tá usando. Aliás, essa cena é uma mudança drástica quando comparado ao jogo, porque lá vimos Ellie e Dina saindo pra patrulha, enquanto o Joel vai com Tommy. Aqui não. Aqui vimos Joel e Dina, enquanto a Ellie foi com Jesse. Essa mudança, na minha opinião, cara, foi muito acertada. O Tommy não ter ido patrulhar e ter ficado em Jackson foi importante. Foi importante pra salvar a cidade e também pra ele ter o seu momento de brilhar, como foi, né, ele matando o Byaku. E a Dina ter acompanhado o Joel até acrescenta mais camadas para a relação dela com o Joel e especialmente para a relação dela com a Ellie. Até me antecipando, aqui na série é a Dina que revela pra Abby que o Joel é o Joel. Beleza, uma hora ela iria descobrir, mas o ponto de partida veio da Dina, o que acrescenta, como eu disse, ainda mais camadas pra tudo que acontece e o que vai acontecer. Fora que a Dina também se ferrou nisso tudo, não só perdendo o Joel, que pra ela era um amigo, um mentor, um sogro, mas também como foi toda a situação, sabe? Ou seja, isso vai dar ainda mais motivação pra ela continuar seguindo a Ellie na sua busca por vingança, porque agora ela não vai estar só apoiando a Ellie porque Ellie é sua namorada, como também ela vai querer a sua própria vingança. Mas, por terem feito essa mudança, não tivemos aquela cena da Ellie e Dina ali, ó, fumando umzinho e depois praticando o ato. Pra mim, essa mudança foi válida, porque tirou essa cena, mas beleza, acrescentou em outros pontos, sabe? Então, na balança, eu acho que valeu a pena. Fora que, assim, a cena do ato da Ellie com a Dina, ela é importante também pra relação das duas. Então, a cena pode não ter rolado agora, não ter rolado no segundo episódio, enquanto o Joel, né, era morto pela Abby. Mas não quer dizer que não vai acontecer nos próximos episódios. Agora, quando ou se vai rolar essa cena, aí vamos ter que ver. Assim como no jogo, o Eugene da série também tinha o seu cantinho das plantas, como a Gale tinha dado a entender, né, no episódio anterior. O Jesse ainda menciona que o Eugene, na verdade, era o seu parceiro, até diferente do jogo, já que lá o Eugene era muito mais próximo da Dina. Mas, como todo o contexto foi diferente, eu achei coerente eles terem mudado, pro Eugene aqui na série ser um pouco mais próximo do Jesse. Pra mim, fez sentido. Logo depois, a Ellie acha um pingente do Eugene, e aqui na série, ele também era um vagalume. O jogo até explica que ele serviu com Tommy, por isso, né, eles se conheceram. Os dois, inclusive, até torturaram um general da Fedra, e pela fala do Jesse, isso também aconteceu aqui na série. Logo depois, o Jesse também comenta que o Eugene lutou na Guerra do Vietnã, mas ressalta que o Joel teve que matar ele, que não teve outro jeito, o Eugene tinha que morrer. Vai ter um flashback que vai mostrar o que de fato aconteceu. A gente ainda não viu, tá meio no ar, mas a série reforça que, olha, não teve jeito, o Joel teve que matá-lo. Tem teorias, e a teoria que eu acho mais provável é o seguinte: o Eugene acabou descobrindo sobre a Ellie, que ela é imune, e do que o Joel fez no hospital, e como foi algo muito, assim, grandioso, o Eugene tinha que morrer. Mas pra abafar o caso e pra, né, não gerar mais bafafá e mais pessoas descobrirem sobre a Ellie, eles inventaram, olha, fomos patrulhar, o Eugene foi mordido e aí ele tinha que morrer, não tem outro jeito. Só que na verdade o Eugene morreu não porque ele foi mordido, e sim porque ele descobriu da Ellie e também descobriu o que o Joel fez, sabe? Faz sentido? Pra tentar chegar no Joel e na Dina, a Abby acaba se atrapalhando ali e cai do penhasco. Sendo sincero, eu achei essa cena meio idiota. Eu tô sendo sincero aqui, porque, tipo, pô, a Abby, como uma militar treinada, profissional, como ela fala que ela depois pro Joel, pô, ela não deveria ter vacilado ao ponto de descer uma montanha de costas, sabe? Mas enfim, o que importa é que lá embaixo ela encontra vários infectados congelados, os infectados despertam e começam a correr atrás dela. Essa cena do infectado botando a mão pra fora, pô, me lembrou muito Evil Dead, então eu acho que foi uma referência. E depois dessa outra cena da Abby correndo dos infectados, pô, é uma cena que lembra muito Madrugada dos Mortos. E toda essa sequência da Abby fugindo dos infectados também é igual ao jogo. Ela ali tendo que desviar de vários deles, acaba ficando preso ali na grade, tem que se arrastar, e quando consegue sair é atacada, aí aos 45 do segundo tempo o Joe aparece e salva ela, é igualzinho na série e no jogo. Mas uma coisa que a série acrescentou é que a cena da Abby ali presa no arame e arrastando pra conseguir sair dali, o caminho que ela percorre aqui na série é muito maior, deixou a cena ainda mais tensa, e a Caitlin Dever, coitada,
ela contou que sofreu gravando a cena, que foi uma cena muito claustrofóbica, difícil, mas que depois de muito perrengue, ela conseguiu superar. Agora vimos Joe, Abby e Dina tendo que fugir dos infectados no meio de uma nevasca. O Pedro Pascal contou nos bastidores do episódio que eles gravaram toda essa parte numa nevasca de verdade. A equipe aproveitou que estava tendo uma nevasca e falou assim, ó, bora gravar. Então botou todo mundo ali e começou a gravar as cenas, o que foi difícil para todo mundo, para os atores e também para a equipe. O Tommy vai ter a sala de rádio para pedir para manterem contato com Joe e Dina, que até agora não responderam. Essa cena é uma referência a essa parte do jogo, onde vimos Ellie e Dina na torre de rádio para fazer anotações na patrulha. Enquanto isso, vimos a Ellie usando a máscara de verdinha do Eugene. Acredito, até para referenciar o jogo, naquela cena acho que ela tem que usar máscara para não revelar que ela é imune. E aqui na série, a Ellie gostar da verdinha é algo que, né, vem direto do jogo. A série já tinha provocado isso no final do primeiro episódio, mas o que atraiu a horda de infectados pra Jackson não foi a Abby. Eu vi um cara no Twitter criticando o roteiro do episódio, dizendo que, nossa, a Abby que atraiu a horda de infectados pra Jackson e depois foi matar o Joe. Olha que roteiro ruim, inconveniente. Pô, tu viu o episódio com o olho fechado, parceiro? Porque não foi o caso. O que atraiu a horda pra Jackson foi as raízes do Cordyceps que estavam ali no canto. Quando o cara percebeu e começou a tocar nas raízes com o machado, isso acordou as raízes, digamos assim, e as raízes mandaram um sinal para todos os infectados que estavam ali. E isso sim que atraiu a grande horda para Jackson. A Tess explica isso no segundo episódio da primeira temporada. E assim, eu sei que não é uma referência, deixando muito claro, mas vendo essa cena, eu só consegui lembrar do nosso Gabriel Bortoleto sofrendo na Fórmula 1. Pois é, tá difícil. Se você não sabe, sim, eu sou mega fã de Fórmula 1 e quando sair o filme no meio desse ano, em junho, se eu não me engano, vai ter vídeo aqui no canal, então pode esperar. Entre vários corredores, espreitadores, instaladores, temos um baiacu. Eu sei que a maioria já sabe, mas quem não jogou sempre me pergunta, ué, por que tem tão poucos baiacus se a pandemia existe há mais de 20 anos? Bom, a resposta é simples. É muito raro o infectado virar um baiacu. Não tem um período exato, mas o infectado começa a virar um baiacu a partir de 5 anos de infecção. E considerando que muitos infectados morrem entre o corredor e o instalador, quase nenhum chega a viver por tanto tempo ao ponto de virar um baiacu, sabe? Então por isso é muito difícil de achar um baiacu por aí. É ainda mais raro encontrar a variante do baiacu. Mas ela, eu acho, espero, ainda vai aparecer aqui na temporada e na hora certa eu comento sobre ela. Falando no baiacu, aqui vimos o Tommy cara a cara com usando um lança-chamas até o limite para matar o baiacu. Uma cena totalmente nova, mas sensacional, sejamos sinceros. Essa cena, eu acho que inclusive até foi uma homenagem ao primeiro jogo, porque lá, quando a gente chega no hospital com o Joe, a gente encontra um baiacu e tem que usar o lança-chamas para matá-lo. Como não teve isso na primeira temporada, teve aqui na segunda. Mas gravar a cena não foi nada fácil. O diretor do episódio contou que eles gravaram essa cena mais de 14 vezes. Por 14 vezes, o dublê foi ali atingido com lança-chamas e o coitado quase teve hipotermia. Ele explicou, o dublê tava ali com um traje de baiacu. O baiacu não era CGI, era realmente um traje feito de maquiagem, um traje pesadíssimo, inclusive. E antes de tacar fogo, eles colocaram almofadas e uma tenda de resfriamento para resfriar o corpo dele, para depois tacar o fogo e aí sim o corpo aquecer. Mas como a cena demorou para ser gravada, eles ficaram nesse vai e vem várias e várias vezes e o cara tava ali sustentando e aguentando fazer as cenas, sabe? Isso foi revelado em entrevista pra IW. Eles não mencionaram o nome do dublê, por o cara merecer créditos, então, créditos, ó. Parabéns, dublê, tu é foda. Nessa parte, a Maria solta os cachorros e os cachorros ajudam a derrotar os infectados. Muitos perguntaram no vídeo passado se os animais não são infectados pelo Cordyceps, e a resposta é não. Cavalo, gato, cachorro, tudo é imune ao Cordyceps. Na verdade, só temos um relato de um macaco que no jogo mordeu um cara e infectou esse cara com Cordyceps. Mas fora isso, não. Cachorro, gato, não é infectado. Então os cachorros irem ali,
morderem e matar os infectados não muda em nada, eles estão bem e não serão sacrificados. É quando o caos rolava, Joel, Abby e Dina chegam no chalé. A cena fez questão de dar destaque para a mochila da WLF, pra Dina ver a mochila, até, né, pra Dina saber quem eles são e onde procurá-los, como vimos já no preview do terceiro episódio. E pô, eu sei que essa cena foi triste, foi pesada, foi intensa, foi impactante, mas vendo a Abby desse jeito, eu só consegui pensar nesse meme do Billy Bruto. Eu vou comentar mais no vídeo só sobre a Caitlin Dever, mas essa cena da Abby torturando e depois matando o Joel foi a primeira cena que ela gravou pra The Last of Us, né, pra segunda temporada. E ela gravou essa cena 3 dias após enterrar a sua mãe. Caraca, velho. É forte, é forte. Após a Dina tirar uma soneca, a Abby explica pro Joel quem ela é, o que ela quer, que o Joel matou o pai dela e que agora ela quer vingança. Essa cena não tem no jogo. Na verdade, fica subentendido se a Abby contou ou não quem ela era antes de matar o Joel. A gente não vê, então, tipo assim, pode ter rolado? Pode. Pode não ter rolado? Também pode. Não dá pra saber. O jogo não mostrou porque lá isso foi benéfico pra narrativa. Mas aqui a série mostrou pelo mesmo motivo. Porque aqui sim, foi benéfico pra narrativa. O Neil Druckmann explicou que se eles fossem seguir a narrativa do jogo, a gente só saberia as motivações da Abby lá na terceira temporada. E entre a segunda e a terceira, quem não jogou o jogo receberia uma tonelada de spoilers, como grande parte já sabia que o Joel morreria nesse episódio, sabe? Então, pra evitar que isso acontecesse, eles explicaram logo agora as motivações da Abby. Assim, no jogo é outra parada, mas nesse caso eu concordo com o Neil. Porque assim, se o segundo jogo fosse adaptado de uma vez só, numa temporada grande, mas se fosse adaptado numa temporada só, faria sentido, mas considerando que, tipo assim, vai ter um gap, vai ter 2 anos pelo menos entre a segunda e a terceira temporada, guardar esse mistério que todo mundo que jogou já sabe, ficaria meio, tipo assim, um sentimento meio ruim e quem não saberia tomaria spoiler, sabe? Fora que, cara, pelo que eu tô vendo, mesmo assim, não mudou nada. Ai, mas meu pai morreu. Ai. Não importa. Todo mundo continua odiando a Abby e é assim que vai ser. Mas agora, uma coisa é você odiar a Abby. Outra coisa é você tacar hate na Caitlin Dever. Cara, chega a ser irracional, mas tem animais atacando a Caitlin Dever, indo no Instagram dela, na foto dela com a mãe, pra falar mal dela, sendo que ela é uma atriz que estava interpretando uma personagem. Cara, assim, eu nem conheço ela, mano, eu tô com raiva, maluco. Pô, tá de sacanagem. Pô, tipo assim, é tudo marmanjo, mano. Pô, pelo amor de Deus, cara. Que bom que a Caitlin Dever, eu já vi entrevistas dela, ela já sabia que isso iria acontecer, tá se precavendo, porque maluco, cara. Difícil, difícil. Enfim, voltando, antes da Abby de fato começar o golfe, ela fala uma coisa muito interessante. Ela ficou sabendo como seu pai morreu por conta da enfermeira. E uma das enfermeiras que tava naquela cena no 9º episódio foi interpretada pela Laura Bailey, que foi a Abby lá no segundo jogo. Ellie chega no chalé, tenta salvar o Joel, mas é impedido por Manny e Nora. Um detalhe de partir o coração é que quando o Joel a ouve, ele vê ali com outro olho, consegue ver a Ellie, ele até tenta se levantar, até tenta ir até ela, mas ele não consegue. E depois a Abby vai lá e bum! Mata ele. A morte do Joel é diferente. No jogo, a Abby dá uma tacada tão forte na cabeça do Joel que acaba abrindo um buraco na cabeça dele e, consequentemente, ele acaba morrendo. Aqui não. Aqui ela já bateu tanto nele que o taco quebrou. Então ela pega o pauzinho do taco e, bum, enfia na garganta dele, o matando na hora. Eu comentei no React, mas assim, no jogo eu achei a morte do Joel mais impactante. Mas a cena que realmente partiu meu coração não tem no jogo. A Ellie, vendo o Joel morrer, ela se arrasta, vai caminhando até o Joel, tira o taco do pescoço dele e o abraça. Essa cena até faz um paralelo com essa outra cena do 8º episódio da primeira temporada, onde ela salva o Joel e depois fica ali abraçada com ele, dorme com ele, mas dessa vez ela não consegue salvá-lo, o Joel morreu e nossa, que cena! Ainda sobre essa cena, nos bastidores do episódio, a Bella Ramsey contou que mesmo sabendo o que ia rolar e que ia rolar nesse episódio, ela chorou lendo o roteiro pela primeira vez. E aquela foi a primeira vez que ela chorou lendo o roteiro de alguma coisa. Ainda nos bastidores, eles revelaram que toda essa sequência foi gravada de uma vez só, não teve replay. Eles literalmente
gravaram numa tacada. Depois que Abby e seu grupo saem, o Jesse chega ali no chalé e provavelmente foi ele que pegou o rádio e avisou: olha, o Joe caiu, o Joe morreu. E o Tommy, ao redor de Jackson, totalmente destruída em chamas, ficar sabendo que o seu irmão morreu, ainda mais da forma que foi, caraca, cara, é uma cena pesada, triste e impactante. Ainda mais ao som de Through the Valley da Ashley Johnson. Para acrescentar ainda mais a tristeza, vimos Jesse, Ellie e Dina voltando para Jackson, carregando o corpo do Joel pela neve. Algo totalmente novo aqui na história. No jogo também deve ter acontecido a mesma coisa, mas lá a gente não vê e aqui a gente vê. Mas pô, ok, a Ellie naquele momento não tinha condições físicas nem mentais. Mas pô, maluco, foram embora e deixaram a estrela lá no chalé? Eu espero que arrumem isso no próximo episódio, que a estrela não apareça do nada ali em Jackson, que tipo, realmente falem, olha, o Jesse foi pegar a estrela, a Ellie foi pegar a estrela, porque, pô, achei vacilo, esqueceram a estrela lá, coitada. Mas agora, Abby, você quis matar o Joel para ter a sua vingança, mas agora você fez com a Ellie a mesma coisa que o Joel fez com você. E tu tá ferrada. Agora a história vai começar, veremos uma Ellie depressiva, sanguinária, psicopata, violenta, e eu tô bem curioso pra saber o que a Bella Ramsey vai apresentar. Mas enquanto eu faço vídeo sobre a Caitlin Dever, aqui eu faço meu react do episódio. Aqui, mano, só vê esse vídeo que você vai entender. Enquanto aqui eu relembro o primeiro episódio comentando todos os detalhes. Mas foi isso, e eu te vejo na próxima. Valeu, falou e fui!